Agora nós vamos trabalhar com o que nós temos no artigo 112 do Código de Processo Penal. E ali nós vamos perceber que há impedimento e incompatibilidade como assuntos que nós devemos enfrentar. Diante disso, podemos perceber que o artigo 112 está diretamente vinculado aos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal. Então nós veremos todos esses dispositivos. Vejamos primeiro o artigo 112. Observe o que nós temos na redação do dispositivo. O juiz e o órgão do Ministério Público, os serventuários, os funcionários da Justiça, os peritos e os intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade, e aqui a gente já anota, incompatibilidade está no artigo 253, e impedimento legal. Impedimento legal, artigo 252, que declararão nos autos. Se não o declarar, a abstenção, a incompatibilidade e o impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo o processo ou estabelecido para a exceção de suspeição. Então, olha o que nós temos aqui. Quando se fala do juiz, do membro do Ministério Público, dos serventuários da Justiça, dos funcionários da Justiça, peritos e intérpretes, nós teremos aqui como característica a necessidade de imparcialidade. Obviamente que muitas vezes o Ministério Público atua como autor na ação, mas ainda assim é necessário que haja imparcialidade. Imaginemos o Ministério Público como parente do réu. Então nós vamos perceber que é necessário que tenha imparcialidade. Então esses atores processuais deverão, e é obrigação, se abster de servir num processo onde haja incompatibilidade ou onde haja impedimento. Então eles devem declarar isso de ofício e se afastar do processo. Caso não venham a declarar, caso não se abstenham, a incompatibilidade e o impedimento poderá ser arguído, trazido pelas partes, por meio de uma petição que dará causa à instauração da exceção, que é um procedimento apartado. Exceção de impedimento, exceção de incompatibilidade. Portanto, seguindo o processo ali para a exceção daquilo que é estabelecido na exceção de suspeição. Mas perceba que no dispositivo ele não trata da suspeição, tá? Ele trata só da incompatibilidade e do impedimento. Mas vamos observar aqui a síntese desse dispositivo. O juiz, membro do Ministério Público, serventuários e funcionários da Justiça, peritos e intérpretes deverão declarar incompatibilidade e impedimento e se abster de atuar no processo. Caso não declarem, as partes podem arguir por meio de exceção. É esse o raciocínio que nós temos. Mas vamos observar o que nós temos como incompatibilidade, como impedimento, no artigo 252. O juiz não poderá exercer a jurisdição. Portanto, aqui há uma proibição de forma absoluta. Há o que se chama aqui de condição objetiva. Condição objetiva. Então, tem caráter objetivo as situações de impedimento. Não poderá exercer a jurisdição no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge ou o seu parente até o terceiro grau como defensor ou advogado, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Portanto, se cônjuge do magistrado, se parente do magistrado até o terceiro grau, inclusive, tenha atuado ou atue no processo como defensor, advogado, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito, o juiz não pode atuar nesse processo, ele deve se abster diante da situação de impedimento. Então, artigo 252, nós temos situação de impedimento. Agora, observe o item 2 que nós temos. Item 2. Também não poderá atuar no processo o juiz
quando ele próprio, o magistrado, tenha desempenhado noutra ocasião, noutro momento, as funções de defensor ou advogado, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. E também tenha ele servido como testemunha. Então, se por alguma circunstância o juiz tenha atuado no processo, num outro momento, imaginemos que ele era advogado antes de ser magistrado e atuou no processo como advogado, está ele impedido de acordo com o artigo 252. E se ele for testemunha, logicamente que está impedido, tá bom? Outra situação de impedimento que nós temos é quando ele, o juiz, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito a respeito da questão. Então imaginemos que o juiz tenha decidido sobre o processo em primeira instância. Daí ele foi promovido, ele chegou ao tribunal e lá no tribunal, em razão de recurso da parte, o processo chega até ele para ele decidir. Ele pode decidir o recurso lá no tribunal de um processo que ele tenha atuado em primeira instância? Logicamente que não. Tenha ele se pronunciado nesse processo de fato ou de direito, não pode ele atuar. É uma situação de impedimento também. E temos finalmente a situação do inciso 4º. Não poderá atuar, exercer a jurisdição, portanto, hipótese de impedimento, quando ele próprio ou o seu cônjuge ou o seu parente, até o 3º grau inclusive, for parte no processo ou diretamente interessado no processo. Então, se ele é parte ou interessado, não pode atuar. Se seu cônjuge é parte ou interessado, não pode atuar. E se parente até o 3º grau for parte, ele também não pode atuar. É uma situação objetiva de proibição. Então, as hipóteses de impedimento nós temos ali no artigo 252. No artigo 253, nós vamos encontrar aquilo que a doutrina chama de incompatibilidade. Incompatibilidade. Que gera, na verdade, as mesmas consequências do impedimento. Nos juízos coletivos, por exemplo, tribunais, onde nós temos turmas, nós temos o plenário, nós temos as sessões, eu tenho ali decisões que são tomadas por um juízo coletivo. Vamos imaginar num tribunal, Supremo Tribunal Federal, onde nós temos ali no STF 11 magistrados, 11 ministros, é um colegiado. Não poderão atuar no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, até o 3º grau, inclusive. Portanto, se eu tenho nesse colegiado juízes que são parentes, eles podem atuar no colegiado? Até podem, mas eles não podem atuar no mesmo processo, não podem servir no mesmo processo. Juízes que são parentes entre si até o 3º grau. Essa é a hipótese de incompatibilidade que nós temos. Então, lembrando, esses magistrados, eles devem se abster de atuar no processo diante de uma situação de incompatibilidade, artigo 253, ou impedimento, artigo 252. Caso não se abstenham, as partes poderão arguir ali a incompatibilidade ou o impedimento por meio de exceção. Preste atenção que no artigo 112 não se menciona suspeição, não se fala de suspeição, fala-se tão só de incompatibilidade e impedimento. É isso aí.